Olá, me chamo Fabiana, estou aqui para apresentar o trabalho entre datas comemorativas e representações, gênero e cultura visual no ensino de artes visuais. Então, esse trabalho ele parte de um recorte, de uma pesquisa de doutorado, defendida no ano de 2022 no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas, de um trabalho intitulado Imagens e Questões de Gênero no Currículo, um estudo com professoras de artes visuais. Esse trabalho ele aconteceu nessa pesquisa num contexto pandêmico, num contexto de pandemia, foi realizado então entrevistas semi-estruturadas e análise de imagens enviadas por professoras de artes visuais atuantes em escolas municipais aqui do município de Pelotas, uma metodologia, uma abordagem qualitativa, e trazendo então essas questões então para pensar de gênero, raça e classe, nas práticas pedagógicas. O que foi identificado então é que temas como gênero e raça surgem, timidamente em práticas atreladas a datas comemorativas, o que reforça estereótipos e acaba limitando então debates mais profundos. Então, gênero, raça e classe no currículo escolar. O que acabou se percebendo então? Reprodução de estereótipos, uso de imagens escolares naturalizando então desigualdades, por exemplo, comemorações como o Dia Internacional da Mulher, frequentemente reforçando estereótipos ao promover atividades que romantizam papéis sociais ao invés de fomentar reflexões críticas. Tanto nas entrevistas quanto no envio de imagens verificou-se, constatou-se isso então por parte de algumas docentes, essa questão assim, de trazer assuntos como questão do Dia Internacional da Mulher, a semana, o Dia da Consciência Negra, sempre esses assuntos de forma a reforçar estereótipos, essas datas. Limitação, então, dessas abordagens, as datas comemorativas, toda vez que se falava, se questionava alguma das questões da entrevista, ou mesmo do envio de imagens sobre as questões de gênero. Então, essas discussões de gênero, raça, sexualidade eram frequentemente, elas são restritas a momentos específicos, as datas comemorativas, dificultando então o tratamento de questões de modo contínuo e integrado. Normalmente, o que se verificou é que essas são sempre, quando se fala em gênero, gênero em suas interseccionalidades, tem associação, são trabalhadas quase sempre nas datas comemorativas, são associadas às datas comemorativas. Então, se traz então uma romantização dos papéis tradicionais, que as práticas pedagógicas focadas em datas especiais, muitas vezes perpetuam representações idealizadas da maternidade e do feminino, ao invés de questioná-las, porque trouxeram também muitas vezes essas questões, todas ligadas às datas, ou alguma escultura, ou alguma pintura, ou alguma imagem que identificasse, por exemplo, alguma referência à mulher, que lembrasse uma questão de mãe, ou o Dia das Mães, ou essas datas sempre relacionadas a esse tipo de papel feminino. Práticas de ensino e representações visuais. Então, o predomínio de um ensino descontextualizado, professoras, tendem a usar as imagens como meros instrumentos decorativos, sem explorar criticamente as representações de gênero ou suas implicações, não é abordado isso em suas aulas, é sempre de uma maneira, não é pensado, não é abordado com os alunos e alunas. Falta de diálogo sobre significados visuais. Então, as produções artísticas e imagens selecionadas pelas professoras frequentemente reforçam normatividades sem abrir espaço para discussões sobre diversidade e identidade. Então, as professoras até utilizam algumas imagens, em suas aulas,
que poderiam vir a abertura, então, né, trazer esses assuntos. Mesmo assim, não é discutido, né, nada que envolve gênero, raça, classe, sexualidade em suas aulas. E potencial crítico da cultura visual ignorado, que apesar do uso de imagens publicitárias, pois muitas relataram, né, que trabalham com imagens, tanto as representações artísticas quanto as imagens publicitárias, apesar disso, né, desse uso, apresentar oportunidades para debates sobre questões sociais, a abordagem muitas vezes carece de planejamento crítico e contextualizado, pois infelizmente ainda não é, né, trabalhado, não são trabalhadas essas questões. Abordagens pedagógicas críticas. Então, a publicidade como ferramenta de reflexão. Uma das professoras entrevistadas, né, chamou atenção tanto pelas suas respostas às questões de entrevista, quanto também pelas imagens, né, enviadas pela professora. A professora, ela já trabalha e pensa essas questões mais críticas, né, com seus alunos e alunas, com as suas turmas. Então, tem utilização de anúncios publicitários, né, provocando reflexões sobre estereótipos e normas sociais, e incentivando os alunos e alunas a questionarem, né, ideias implícitas nas imagens utilizadas para vender produtos, por exemplo. Essa professora, ela enviou essas imagens, né, que é uma propaganda do Mister Músculo, que ela levou, então, para suas turmas, para pensar bem ali na semana e na data referente ao Dia da Mulher. Então, ela leva 2 imagens, né, e ela envia essas imagens para mim, para questionar e para trabalhar criticamente com os alunos dela. Análise crítica de campanhas problemáticas, né, trabalha propagandas como as do Mister Músculo para discutir o papel das mulheres nos afazeres domésticos e expor concepções machistas na mídia. Então, aquela primeira imagem ali traz bem essa questão, né, que depois que a mulher ela trabalhou e tal, fez todo o trabalho da casa, faxina, usou todos os produtos, então, do Mister Músculo, então ela tem a hora do descanso. O enfoque nas narrativas visuais, né, estimula debates sobre como arte e publicidade moldam percepções de gênero, promovendo desconstruções e reinterpretações. Essa docente, em especial, ela se preocupa, né, com essa visão, esse olhar crítico. Ela envia também aquela outra imagem ali que, após a repercussão tão negativa, né, do que aconteceu com a propaganda, essa primeira do Mister Músculo, eles tiveram, então a empresa teve uma outra, né, que é a questão de compartilhar, não ajude, compartilhe, então. Então, logo após aquela repercussão negativa, foi repensada ali uma questão dos papéis de gênero. Né? Interpretações e respostas dos alunos e alunas. O que aconteceu, então, na aula dessa professora especialmente? Reflexões sobre violência, projetos artísticos levados, né, a cabo pelos alunos e alunas normalmente focam em temas como violência doméstica, revelando a relação entre arte e questões enfrentadas no cotidiano. Então, muitos alunos, a partir dessa conversa e dessas imagens levadas, proporcionadas por essa professora, eles começaram a relatar uma série, né, de assuntos e tal que traziam essa questão de violência contra as mulheres, uma produção artística crítica, né, um estímulo à construção de cartazes e colagens como resposta à discussão sobre representações na mídia, incentivando alunos e alunas a se apropriarem de suas próprias experiências sociais. Então, a partir disso, essa professora ela propôs um trabalho mais crítico e eles tiveram, então, essa possibilidade, essa produção, essas colagens e essa formulação de cartazes, né, pensando nas condições das mulheres. Houveram respostas diversificadas, permitindo que os estudantes explorassem assuntos relacionados, né, a gênero, com base em suas perspectivas, né, em suas experiências, engajando-se em debates sobre a sociedade e cultura. Identidades de gênero na cultura visual.
desafiando então normas, né, através de imagens subversivas, a partir de um relato de uma outra docente, né, foi produzida por mim, né, pela pesquisadora, aquela imagem que traz ali uma mistura, né, da Branca de Neve, né, o corpo da Branca de Neve, com a cabeça ali de uma caipira, né, seria uma caipira de festa junina. Porque uma das professoras relata, né, na entrevista, que houve em sua escola uma situação bem desconfortante, assim, que tinha uma festa online, uma festa junina online, né, por vídeo, em que uma das crianças apareceu. Todos tinham que ir a caráter e tal, em relação à festa, e uma das crianças, uma das meninas, não estava vestida né, de caipira para a festa junina, ela estava vestida com a roupa da Branca de Neve. E aí a professora relatou isso na sua entrevista, que houve uma repercussão muito, ela achou muito negativa por parte das outras professoras e tal. Depois ali no contexto escolar, numa reunião fora daquela festa junina online. Começaram a falar que a criança estava inadequada, que por que a criança estava, né, com vestido de Branca de Neve na festa junina. E foi questionado, assim, a professora trouxe para mim, né, de por que uma criança tão pequena não poderia estar vestida, né? Por que tinha que ser tudo muito tão encaixado, né, enquadrado, e por que aquele julgamento todo em relação à criança. Então, a partir dali, a gente tratando dos assuntos de gênero e suas interseccionalidades, veio essa representação, então, da caipira Branca de Neve. Então, representação visual crítica, imagens que desafiam as normas culturais podem provocar desconforto e debates relevantes, né, aos padrões estabelecidos como um menino usando trajes de princesa em um evento escolar. Esse tipo de provocação é necessário para refletir sobre os valores impostos. Aqui está um menino, porque além dessa questão toda da menina, a gente fica pensando, a gente trouxe, né, o questionamento e ficou pensando, imagina então se trouxesse mesmo para questões de gênero e sexualidade, se aparecesse um menino então, né, vestido com roupas de menina numa festa escolar, o que aconteceria, né? Subversão de estereótipos, vestimentas e artefatos culturais que quebram os padrões sociais tradicionais, promovem reflexões, né, construção de normas de gênero e podem ajudar no processo de desconstrução de identidades normativas. E contra a visualidade na escola, a inclusão de imagens disruptivas no ambiente escolar funciona como uma ferramenta pedagógica, né? E ela pode confrontar preconceitos internos de professoras, professores e alunos, impulsionando uma visão mais plural, né, em questão às identidades, que é essa questão de subversão mesmo através das imagens. Era essa então a apresentação. Muito obrigada.